Amém. Vamos sentar, irmãos. Irmão, vamos fazer a leitura do Pai Nosso, que é o texto que nós vamos pregar, dia do seu 51, né? Aí nós estamos fazendo a pregação do Pai Nosso, né? A doutrina contida no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Vamos ver Mateus, né? 6, né? Mateus 6. Mateus 6, do 9 ao 13. Vamos orar todos juntos. A oração do Pai Nosso, que é o texto da pregação, dia do Senhor 51. Portanto, todos juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos, irmãos, ver os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que fala a lei de Deus de maneira resumida, fala a santidade de Deus e fala o que Ele requer de nós. E quando Deus perdoa nossos pecados, é por causa da nossa desobediência a estes mandamentos. Êxodo 20, vamos lá. Êxodo 20, do 1 ao 17, né? Os 10 mandamentos que mostram a vontade de Deus para todos, mas principalmente sim para aqueles que creram, para aqueles que foram salvos. Você não foi salvo porque obedece os 10 mandamentos ou porque obedeceu. Você foi salvo pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E quando você recebe a salvação pela fé em Cristo, os 10 mandamentos é um caminho, não para salvar, mas um caminho de gratidão, um caminho de perseverança, um caminho de obediência, não para salvar. Ninguém será justificado por ele, por obra da lei, por Deus, por obra da lei. Por quê? Porque pelas obras da lei vem apenas, pela lei vem apenas o conhecimento do pecado. Vamos ler esses 10 mandamentos. Vou ler esses 10 mandamentos. O Senhor diz assim, né? Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal,
nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmão, vamos cantar um hino. Vamos cantar o HNC 11, que fala que Deus é santo, 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 santo. Vamos lá, HNC 11. Deus é santo, santo, santo. Esse hino começa dizendo isso. E o homem, pecador, pecador, pecador. Aí, então, existe esse contraste totalmente visível, que realmente sem um mediador, sem um salvador, sem uma salvação, o homem não pode chegar a Deus. O homem não pode estar na presença de Deus, porque ele é um pecador, pecador, pecador. E Deus é santo, santo, santo. Vamos cantar este hino, reconhecendo a santidade de Deus e que nós somos pecadores e somos salvos unicamente pela graça de Deus e para a glória de Deus. Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos proclamam o teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, e sempre és e há de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Irmãos, o dia do Senhor hoje vai falar do perdão dos pecados. Ele diz lá:
Pai nosso que estás no céu, e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então vai falar de perdão. O primeiro perdão que o pecador precisa ter é o perdão de Deus. É o primeiro. Sem este perdão não há salvação. Sem esse perdão não há fé. Não há fé, não há salvação pela fé em Cristo. Ou seja, quando cremos em Cristo, temos o perdão dos pecados. Vamos ver onde é que diz isso. Atos 10 é uma leitura da pregação, porque a outra é o Pai Nosso que nós já lemos. Atos 10, irmãos, na conversão de Cornélio, se lembram? Vamos abrir Atos 10, 43, vamos lá. Só para você ver o que Pedro diz nesse versículo. Atos 10, 43. Vamos ler o 42 para ver o contexto. Ele diz: e nos mandou pregar ao povo e identificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ou seja, em Cristo, a humanidade, o pecador, recebe perdão de pecados. Remissão de pecados. Sem essa remissão, sem esse perdão, o homem não pode ser salvo. Então já mostra que ele não pode ser salvo pelas obras dele, porque a obra que salva é a de Cristo. Ele não pode ser salvo. Ele tem que ter o perdão dos pecados. Vamos ver, irmão, dia do Senhor 51, vamos lá, 51. Então é o penúltimo dia do Senhor do ano, né? O último é o dia do Senhor 52, e encerrou. Dia do Senhor 51, vamos lá, todo mundo abrir. Pergunta 126, qual é a quinta petição? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isto é, que por causa do sangue de Cristo, não impute a nós, pecadores miseráveis, nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós. E que também encontremos em nós esta evidência da tua graça, que estamos plenamente determinados de todo o coração a perdoar o nosso próximo. Está aí. Nós fomos perdoados, devemos perdoar uns aos outros, devemos perdoar o próximo. Vamos, irmãos, orar, pedindo ao Senhor para abençoar a pregação. Vamos lá. Pai querido, estamos aqui na tua presença mais uma vez, agora te suplicando a intercessão do teu Espírito Santo, o socorro do teu Espírito Santo, a iluminação do teu Espírito Santo para o teu povo que aqui se encontra, pedindo perdão primeiramente do nosso pecado, agradecendo porque tu nos perdoaste em Cristo. Em Cristo perdoa todos os nossos pecados e joga este nas profundezas do mar. E tu mesmo disseste em Jeremias que tu não se lembras mais. Então abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, perdoa o nosso pecado. Com certeza ainda cometemos muitas falhas diante de ti, mesmo estando na verdadeira e com a verdadeira salvação. Aí nos perdoa, também salva aqueles que não estão salvos hoje, que estão ouvindo a tua palavra agora, que será proclamada, a palavra, o evangelho do perdão dos pecados.
Obrigado por tudo, obrigado por todos os teus benefícios, tanto para o corpo como para a alma. Fica conosco, nos ajuda com a iluminação do teu Espírito, para que a tua palavra também não volte vazia, e salva aqueles que não estão salvos, e traga também perseverança, santificação, arrependimento a todos nós dos nossos pecados. Obrigado por tudo e perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, Gary Ridgway era um serial killer conhecido como o assassino do Rio Verde. Depois de ser pego, ele se declarou culpado pelo assassinato de 49 mulheres no estado americano de Washington. Uma de suas vítimas foi Linda Jane. Na presença de Gary, os familiares foram autorizados a dar declarações de impacto em relação à vítima. A maioria deles não tinha nada além de ódio por Ridgway. Mas então Robert Hulles se apresentou, o pai de Linda Jane. Robert Hulles olhou para o assassino da sua filha e disse: Senhor Ridgway, há pessoas aqui que odeiam você extremamente. Eu não sou uma delas. Você tornou difícil viver de acordo com o que eu acredito e o que Deus diz para fazer, que é perdoar. Sendo assim, por causa de Cristo, eu perdoo você. Por que Robert Hulles fez isso? Porque o Senhor ensinou assim. Porque ele era um cristão. Então, irmãos, hoje vamos aprender sobre o Evangelho do perdão dos pecados na oração do Pai Nosso. Nosso Senhor e Mestre e Profeta quer que entendamos como devemos perdoar uns aos outros e como Deus nos perdoa, para que possamos orar e fazer de acordo com a vontade de Deus. Então eu prego a vocês hoje a palavra de Deus do seguinte tema: Nosso Senhor nos ensina a orar ao nosso Pai por perdão e para que possamos perdoar uns aos outros. Nesta pregação aprenderemos o significado do perdão, a base do perdão e a prática do perdão. Primeiro, irmãos, o significado do perdão. Na quinta petição, e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Claro que dívida aqui quer dizer perdoa os nossos pecados. Cristo nos ensina a orar por perdão. Se vamos orar sobre perdão, então naturalmente precisamos saber o que estamos orando. Então, o que é perdão? O que o perdão envolve? Não podemos presumir que todos saibam a resposta. Talvez você tenha esquecido a definição de perdão. Bem, ouça com atenção e aprenderemos do que se trata o perdão. Eis o que significa. Perdão é consertar um relacionamento quebrado por causa do pecado. Temos que imaginar uma pessoa que pecou contra outra pessoa. Ela tinha um bom relacionamento, mas a mágoa fez com que esse relacionamento acabasse. Havia ressentimentos. O pecado fez com que um obstáculo surgisse entre as duas pessoas. A mágoa ergueu um muro entre elas, e esse muro tornou impossível que houvesse um bom relacionamento. Então, irmãos, o perdão conserta isso. Quando o perdão acontece, o relacionamento é restaurado. O obstáculo é retirado do caminho. O muro é derrubado. O relacionamento
é novamente amigável e saudável. Ainda pode haver consequências naturais por causa da ofensa, mas as duas pessoas ainda conseguem ter um bom relacionamento. Este é um bom ponto de partida para entender como é o perdão bíblico. No entanto, podemos e devemos ir mais longe, mais fundo. O perdão também é uma promessa. Aquele que perdoa faz uma promessa àquele que pede perdão. Há um compromisso de que a ofensa do perdoado nunca mais será trazida à tona. A ofensa nunca mais será usada contra você. Aquele que perdoa também promete não falar sobre isso com os outros, ou se apegar a isso em seu próprio coração. Então, irmãos, veja que o perdão é a promessa de libertação. Olha aí, o perdão é a promessa de libertação. Libertação para aquele que foi perdoado e libertação para aquele que perdoou. Acho que você entende isso, não é? Vemos isso lindamente, irmãos, ilustrados em Jeremias 31. Nessa passagem, Deus fala da era da administração da nova aliança. Seu povo terá a sua lei em seus corações e eles o conhecerão. E então lemos no versículo 34 de Jeremias 31. Porque perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha aí. Há duas coisas que devemos notar aqui. Primeiro, o perdão vem no contexto de um relacionamento de aliança restaurado. Isso nos mostra como o perdão Isso nos mostra como o perdão é de fato sobre consertar um relacionamento quebrado, destruído. A outra coisa a notar é que o perdão e o esquecimento são paralelos. Perdão e esquecimentos andam juntos. Perdão significa não mais se lembrar de um pecado, esquecer o pecado. Deixar para trás, seguir para frente. Deus diz que Ele perdoa e esquece, não é? Não é isso? O que significa é que o pecado é tirado do caminho no relacionamento. Não é uma barreira ou obstáculo à comunhão da aliança com o Santo Deus. Esse perdão dos pecados em relação ao pecador com Deus acontece quando ele é justificado pela fé. O que diz lá? Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, ó, temos paz. Sem perdão não pode haver paz. Por isso que o mundo não tem paz. O mundo não tem paz e não terá paz a não ser que eles creiam em Cristo. Só tem paz quem crê em Cristo. Aí está muito claro que a maioria do mundo não crê em Cristo. Está aí, ó. Se tivesse crido em Cristo, teria paz no mundo. Todos nós precisamos desse perdão de Deus. Afinal, somos todos pecadores. Todos os dias pecamos contra o nosso Pai. Então, nosso Senhor Jesus nos ensina, pobres pecadores, a orarmos por perdão dos pecados. Quando Ele nos ensina a orar isso, Ele não quer dizer que façamos isso apenas uma vez, ou que façamos isso apenas aos domingos, mas que façamos o tempo todo. Olha aí.
Nós devemos pedir perdão a Deus o tempo todo, todo dia na semana, não só no domingo. Devemos dizer: Pai, por favor, perdoa nossas dívidas. Deve ser ouvido constantemente em nossas orações. Olha aqui, irmão. Mas alguém pode dizer: por que precisamos orar constantemente por perdão? Se cremos em Cristo e que todos os nossos pecados são perdoados nele. Quando confiamos em Cristo, não temos perdão de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros? Então, por que orar todos os dias por perdão? Irmãos, a resposta é simples: é que Jesus ensinou os seus discípulos a fazer isso. E nós também somos seus discípulos. Você não acha que quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, olha aqui, a seus discípulos, eles creram nele e tiveram todos os seus pecados perdoados por meio dele? Com certeza, irmão. No entanto, ele nos ensinou a orar a quinta petição. O mesmo é verdade para nós hoje. Olha aí. Tudo bem, mas então poderíamos dizer: por quê? Porque Jesus ensinou seus discípulos a orar a quinta petição, se todos os seus pecados já foram perdoados por meio dele. Aqui, irmão, precisamos notar algo crucialmente importante na oração do Pai Nosso. O nosso Senhor e Mestre nos ensina a orar ao nosso Pai também por perdão. Ele está nos ensinando a orar àquele que já é nosso Pai. E aí, irmãos? Já existe um vínculo de aliança com Ele. Veja, não estamos orando a Deus como um juiz, mas Ele é o nosso Pai. Em outras palavras, não estamos pedindo perdão judicial, mas perdão paternal. Perdão judicial é o que temos em nossa justificação. Aí falamos. Justificação significa que, como nosso juiz, Deus nos declara justos consigo mesmo por causa de Cristo. O juiz declarou que fomos perdoados, que fomos justificados, libertos de todos os nossos pecados, estamos positivamente justos com Ele. Isso é perdão judicial. E acontece quando alguém coloca sua confiança em Jesus Cristo no início da sua vida cristã. Isso acontece uma vez em um certo ponto. E daquele ponto em diante, o crente tem Deus como seu Pai. O crente, no entanto, ainda peca. Olha aí. Ele ou ela ainda continua, às vezes, a cometer pecados. O mal que ainda se apega a nós. Nas palavras do nosso catecismo. Lembra a resposta do dia do Senhor 26? Quando Cristo nos ensina a orar ao nosso Pai por perdão, isso é sobre o perdão paternal. Sabemos como desagradamos nosso Pai com nossos pecados. Sabemos como nossos pecados estão fora de lugar neste relacionamento que temos com o nosso Pai. Sabemos a culpa e o desconforto que nossos pecados criam em nossos corações. E isso precisa ser abordado e perdoado. Sabemos que Ele sempre será nosso Pai. Mas também sabemos que precisamos ir até Ele em confissão e buscar o seu perdão. É isso, irmãos, que Cristo está nos ensinando na quinta petição. Então, amados, vamos todos os dias ao nosso Pai da maneira ensinada por nosso Senhor. Todos os dias, vá até Ele e confesse os seus pecados. Arrependa-se do seu pecado, diga a Ele que você está errado e peça ao seu Pai que o perdoe. Ele promete fazer isso.
Ele promete e nos assegura novamente o seu perdão, o seu amor e a sua paz. Não como obra de justiça praticada por nós, mas por causa da fé em Cristo, o Salvador. Olha aí. Agora, irmãos, sabemos o que é, né? O que significa o perdão. Agora vamos ver a base do perdão. Vamos lá. Qual é a base do perdão? Esse é o nosso segundo ponto. Precisamos dividir isso. Primeiro, precisamos considerar a base do perdão de Deus para nós. Então, podemos olhar para a base do nosso perdão para os outros. Por que Deus perdoaria os nossos pecados como juiz ou pai? A resposta para isso tem a ver inteiramente com o Evangelho. O Evangelho é a boa nova. Evangelho significa boa nova. A boa nova é que temos um Salvador que pagou a dívida que temos com a justiça de Deus. Então somos perdoados. Então somos libertos e restaurados a um relacionamento de comunhão com Deus. Este relacionamento foi quebrado lá no início da criação, Gênesis 3. Quando Adão desobedeceu, nosso primeiro pai Adão desobedeceu a Deus. Então, nosso catecismo expressa isso com as palavras no início da resposta 126. Ele perdoa por causa do sangue de Cristo. É por causa de Cristo, do que Cristo fez por nós na cruz, que somos perdoados. Deus nos perdoa como juiz por causa de Cristo. E Deus nos perdoa como Pai por causa de Cristo. Então, irmão, temos perdão com Deus em todos os sentidos, somente porque temos Jesus do nosso lado. Olha aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o Evangelho do perdão. Este é o Evangelho da justificação. Então, quando oramos e buscamos perdão do nosso Pai, devemos sempre expressar isso. Deve ser explicitado todas as vezes. Por quê? Para que nunca tornemos o Evangelho como garantido e honremos o nosso Salvador. Então, irmãos, sempre que oramos pedindo perdão, devemos dizer o quê? Pai, nos perdoa em nome de Jesus. Aí. O perdão só pode ser em nome de Jesus. Olha aí. O próprio Cristo falou: se vocês pedirem qualquer coisa ao Pai em meu nome, vocês receberão. Claro que qualquer coisa é qualquer coisa que esteja dentro da vontade de Deus. Está muito claro isso. Ele só dá alguma coisa se estiver dentro da vontade de Deus. Se for realmente para o nosso bem de salvação. Seja coisas materiais, sejam coisas espirituais. Ele só dá se for segundo a sua vontade. Então, irmão, toda vez que oramos, devemos dizer ao nosso Pai que estamos pedindo nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí, irmãos. Olha aí. Se não fizermos ainda, podemos estar pedindo perdão, mas estamos correndo o risco de sermos ingratos. Olha aí. Se eu não falo em nome de Jesus, eu estou sendo ingrato. Eu estou dizendo que eu mereço o perdão. Eu estou dizendo que eu estou obedecendo a Deus por mim mesmo. Então, irmão, corremos o risco de esquecer o Evangelho. Isso seria uma desonra a Deus e também nos prejudicaria. Ou seja, orar sem a gratidão
e sem o reconhecimento de que Deus perdoa o pecador por causa de Cristo e pela fé em Cristo. Mas agora, irmão, como e quanto a perdoar os outros? Deus nos perdoou por causa de Cristo e em Cristo. E nos perdoa em Cristo. Agora, e quanto a perdoar os outros? A oração do Pai Nosso diz: e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E perdoa nossos pecados. Com base em que podemos estender o perdão aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos, às pessoas que conhecemos, que podem nos machucar ou ofender. Quando alguém vem até nós e pede perdão, podemos e devemos perdoar, porque fomos perdoados tanto pelo nosso gracioso Deus, através de Cristo. Olha aqui. Recebemos graça do alto, que ela simplesmente tem que transbordar em nossa vida. O cristão que experimentou a graça de Deus vai querer compartilhar isso e mostrar isso aos outros. É verdade que isso nem sempre é fácil, né? Não é natural para nós perdoar aqueles que pecaram contra nós. Nossa inclinação natural é buscar a vingança ou retribuição, mesmo quando eles estão arrependidos pelo que fizeram. Podemos querer vê-los receber o que merece ou o pior. Mas as Escrituras dizem, Romanos 12:17, a ninguém retribua o mal por mal. E 1 Pedro 3,9 diz, não retribua o mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendigam, porque para isso vocês foram chamados, para que recebam bênção. E para que distribuam perdão e bênçãos. No dia do seu 40, confessamos como sexto mandamento, que diz que devemos deixar todo desejo de vingança e amar até os inimigos. Fazer isso requer a graça de Deus, graça disponível do Espírito Santo. Para receber essa graça, precisamos orar por ela. Ore a seu Pai e peça a Ele que lhe dê um coração gracioso, que mostre graça aos indignos. Um coração misericordioso. Você se lembra? Que Jesus fala no Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos. Ore para que Deus lhe dê um coração que conceda perdão àqueles que pecam contra você, o que pecaram. Seja por orgulho, por ingratidão ou qualquer outro motivo. Antes de passarmos para o nosso terceiro ponto, eu só quero abordar agora a questão da conexão entre o perdão de Deus e o nosso perdão para os outros. Cristo nos ensina e perdoa a nossa dívida, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso pode ser mal interpretado, como se estivesse pedindo o perdão de Deus com base no nosso perdão para aqueles que pecam contra nós. Pode parecer que nosso Pai nos perdoa porque perdoamos os outros. Mas, irmãos, este não é o caso. Nosso catecismo fala da nossa determinação em perdoar como sendo a evidência da graça de Deus e também da salvação. Olha aí, quando não perdoamos, estamos dizendo que não conhecemos a salvação. Aí. A nossa disposição de perdoar os outros é fruto da graça de Deus a nós em Cristo. Quando estamos dispostos a perdoar os outros, isso mostra como o Evangelho encontrou raízes
em nossos corações. O Evangelho, ele dá muito fruto, não foi não? Já vendo disso? Já viu disse o quê? Não foste vós que escolheis a mim, mas eu vos escolhi, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Está lá em João, Evangelho de João. Se eu não me engano, capítulo 14, 15 ou 16. Está nesses capítulos aí, 14, 15 ou 16. Então, irmão, por último, vemos a prática do perdão. Olha aí. Finalmente, vimos o que significa o perdão, né? Também vimos o segundo ponto, né? Segundo ponto que foi... Às vezes, irmão, eu estou com esquecimento. Segundo ponto foi a base do perdão. Olha aí. Agora, vamos para o terceiro ponto, que é a prática do perdão. Olha aí. Por último, a prática do perdão. Já tocamos um pouco nisso, mas vamos um pouco mais além. Podemos fazer isso com a ajuda da parábola contada por nosso mestre em Mateus 18. Mas primeiro pense no que acontece em outra passagem em Lucas 7, 36 a 50. Ali Cristo entrou na casa de um fariseu chamado Simão. Presta atenção. Uma mulher que tinha sido uma pecadora, quanto mais notória, também entrou na casa e limpou os pés de Jesus com sua lágrima, enxugou os seus pés com seus cabelos e ungiu os seus pés com um perfume caro. Olha aí. Então Cristo usou aquela ocasião como momento de ensino. Ele ensinou aos que ouvem que o grande perdão de Deus leva ao grande amor do pecador por Deus. Olha aqui, isso é interessante. Se você não ama a Deus, você não foi salvo. Vamos dizer assim logo, para você entender. Para você não ficar dizendo que teve dúvida. Quem não ama a Deus não foi salvo. A verdade é essa. Quem não tem prazer de estar aqui, alegre, todo domingo, como prioridade máxima, tem que refletir na sua fé. Tem que refletir na sua fé. Nem que você fosse milionário, você era para deixar tudo lá fora e vir para o dia do Senhor. Milionário, se milionário tivesse... Porque quem ama a Deus, faz a vontade de Deus. Quem ama a Deus, quem conhece a Deus, faz a vontade de Deus. Então, irmão, veja essa mulher pecadora. E o que Jesus ensinou. Porque ela tinha sido perdoada muito, ela amava também muito ao seu Senhor. Como é? Nós fomos perdoados muito? Fomos sim. O perdão foi tão grande que tirou você do inferno. Então você foi sim perdoado muito. Igual essa mulher que diz que era uma notória e grande pecadora. Nós não somos melhores do que ela, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só isso daí já é uma condenação absurda. E também já é uma salvação absurda. Então, irmão, devemos fazer como nosso Senhor mostrou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E esta passagem de Mateus 18 também fala sobre o perdão, mas a ênfase está agora na horizontal. Olha aqui. A da mulher pecadora, né, que é Lucas 7, 3, 6, 50, estava falando do grande perdão de Deus para com o pecador. Agora, em Mateus 18, fala
do perdão horizontalmente entre os homens. A ênfase aqui está nos seres humanos perdoando uns aos outros, em vista do perdão que receberam em Cristo. Vocês se lembram dessa história? Um servo deve ao rei uma enorme quantia de dinheiro, 10.000 talentos, que equivale a 200.000 anos de salários. E nos tempos atuais, isso chega a milhões ou até bilhões de dólares. O rei graciosamente perdoa essa dívida enorme. Então o devedor perdoado sai e encontra um companheiro servo que ele devia apenas 100 dias de salários, 100 denários. Esta é uma quantia relativamente pequena, insignificante. O servo perdoado fica todo agitado com isso. Sufoca o seu devedor até o coloca na prisão. Ser perdoado tanto não o colocou em clima de perdão. Olha aqui. Foi perdoado tanto e não colocou isso, não o fez mudar. Mostra o quê? Que este servo não recebeu a salvação, não creu realmente, não teve o perdão dos pecados por Deus. E o resultado final, irmãos, é que o rei fica indignado. O resultado final é que o primeiro servo acaba na prisão com uma sentença de prisão perpétua. É uma história poderosa com uma mensagem direta. Se você foi muito perdoado pelo seu Pai que está no céu, você deve perdoar aos outros, que deve a você bem pouquinho. Bem pouquinho. Este, irmãos, é o evangelho do perdão. Pai nosso que está no céu, e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então somos lembrados por essa passagem de orar ao nosso Pai, por corações mansos, corações suaves, que sejam graciosos e misericordiosos com as pessoas ao nosso redor. Se você está unido a Cristo, você não quer ser aquele servo implacável, quer? Você quer ser um servo que não creu em Cristo? Esse pensamento deve ser possível para nós. Eu odiaria que alguém me comparasse àquele homem na parábola. Não porque sou bom, mas porque Deus é bom para conosco. Então, irmão, preciso orar para que Deus trabalhe em meu coração com o seu Espírito, para me tornar uma pessoa misericordiosa e perdoadora. Olha aí, quando se trata da prática do perdão, há mais uma coisa que devemos notar. Na resposta 126 do Catecismo, as duas últimas linhas falam de nós estarmos totalmente determinados de todo o coração a perdoar o nosso próximo. Isso é bem dito. Isso é bíblico. Bem entendido, o perdão é uma transação entre pessoas. Há o ofensor e o ofendido. O perdão envolve o ofensor pedindo perdão ao ofendido. E isso é o que acontece entre Deus e os pecadores. Para ser perdoado por Deus, você precisa pedir seu perdão por meio de Cristo. Você foi perdoado por Cristo? Você está na salvação? Você tem o perdão dos pecados e está perdoando os outros?
significa, irmãos, humildade, gratidão e fé. Agora é preciso dizer que se ofendemos ou machucamos alguém, devemos sempre pedir perdão. Olha aqui. Devemos pedir perdão. E o perdão humano deve estar modelado no perdão de Deus. E desenvolvendo isso ainda mais, você tem que perceber que o nosso Deus gracioso sempre está pronto para perdoar pecadores que se arrependem e pedem perdão a Ele. Ele está totalmente determinado de todo o coração a perdoar aqueles que o pedem. Claro que quando o pecador pede perdão a Deus, se realmente ele está falando de coração e com sinceridade, com fé, ele creu em Cristo. Claro, está muito claro isso. Deus deseja que os pecadores se arrependam, se voltem para Cristo e vivam. Essa palavra está em Ezequiel 32, Ezequiel 18, 32. E somos chamados a refletir esse Deus que não deseja a morte do ímpio. Vamos ver, só Ezequiel 32, 18. Ezequiel 18. É o último livro dos profetas maiores, né? Ezequiel 18, dos profetas maiores, que eu estou dizendo. Ele diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Olha aqui, evangelho, isso é evangelho, boas novas em Cristo. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, irmão, pode haver casos que você realmente deve, e todos os casos você deve perdoar, assim como Deus lhe perdoou. Olha aqui. Você deve perdoar de coração, refletindo no perdão gracioso de Deus, que sempre está pronto para perdoar. Então, irmãos amados, o perdão não é fácil. Pense no que foi preciso para Deus nos perdoar. Foi preciso o sofrimento e a morte do seu filho. Um preço enorme foi pago para que pudéssemos ser libertados das nossas dívidas. Portanto, podemos louvar ao nosso Pai e agradecer a Ele por nossa grande dívida ter sido perdoada e apagada. O perdão também não é fácil para nós. Perdoar outro ser humano que nos machuca, especialmente quando a dor é grande. Isso exige uma grande graça do Espírito Santo. É por isso que o nosso Salvador nos ensina a orar regularmente. Pai nosso que estás no céu, e perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Ele quer que dependamos de nosso Pai para o seu perdão e para o nosso perdão para com os outros. Esta é uma petição que precisaremos continuar orando até a volta de Cristo. Que o Evangelho do perdão possa nos abençoar e que o Senhor seja e continue gracioso para conosco. O Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos só baixar nossas cabeças, que tem uma oração aqui do própria pregação. Nós vamos fazer essa oração como oração final.
Vamos lá. Vamos baixar a nossa cabeça, é a oração da pregação. Pai Celestial, agradecemos pelo Evangelho do perdão. Obrigado porque por meio de Jesus Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. Estamos livres da nossa enorme dívida e em um relacionamento de comunhão com o Senhor. Como seus filhos, Pai, sabemos que ainda pecamos contra o Senhor. Então pedimos que você continue a perdoar nossos pecados, não como nosso juiz, mas agora como nosso gracioso Pai. Por favor, faça isso por causa do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e do que Ele fez por nós na cruz. Pai, também pedimos por sua obra contínua em nossos corações. Com seu Espírito, por favor, faça-nos totalmente determinados de todo o coração a perdoar aqueles que nos ofendem ou pecam contra nós. Faça-nos gentis, faça-nos gentis e misericordiosos. Quando tivermos a oportunidade de perdoar, por favor, nos dê a graça de fazê-lo. E de uma forma que o honre e sirva ao bem do nosso próximo. Deixe seu perdão por nós transbordar em nossas vidas. Pai, queremos refletir seu coração gentil e perdoador. E pedimos que o Espírito Santo trabalhe em nós para o perdão dos pecados. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos encerrando.